Eu já estou aqui com a Bianca Gomes. Muito obrigada, Bianca, por estar aqui com a gente hoje. Sei que para você, tudo aquilo que você viveu é uma história muito linda, eu já conheço aquilo que você viveu e te convidei a vir aqui contar um pouco para tantas pessoas que estão em casa, que podem também hoje estar vivendo alguma situação parecida com a que você viveu alguns anos atrás. Então, muito obrigada pela tua presença. Obrigada, eu que agradeço, pastora, essa oportunidade. E nós vamos falar um pouquinho daquilo que você passou. Há mais ou menos 5 anos, 6 anos atrás, você perdeu o seu esposo em um acidente de carro. De repente, você ali viu aquilo que era o seu porto seguro, a sua vida ali, de repente, se esvairindo na sua mão. De repente, você, na sua vida confortável, naquilo que você já tinha tudo programado, você viu que de repente desabou. Conta pra gente como que foi um pouquinho desse período, desse momento que você viveu. É isso mesmo, como a senhora disse, eu já tinha tudo programado, uma segurança que eu tinha na minha vida, né? A gente se programa para casar e viver feliz para sempre, né? Mas a parte do até que a morte nos separe, essa parte a gente não consegue pensar. Pode acontecer, né? Exatamente, a gente até imagina, todos vamos morrer um dia. Porém, quando a gente sente de perto essa realidade, a gente pode ver o quanto ela é dolorosa e é a situação que a gente realmente, foi a situação que como se o chão tivesse saído debaixo dos meus pés. Então, foi uma situação totalmente que eu não esperava, realmente, né? Ele faleceu num acidente de carro, então, assim, foi inesperado, né? De uma hora para outra, simplesmente você recebe a notícia que a pessoa já não está, que a pessoa faleceu, e não tem mais o que fazer, né? É uma notícia realmente que a gente não espera ter na vida. E veio ali como um baque, né? E assim como muitas pessoas que podem estar nos assistindo agora também vivendo uma situação dessa, que vê realmente que algo aconteceu, ou até mesmo como a morte, como foi no seu caso, que você perdeu o seu esposo, ou até mesmo numa separação, num divórcio, alguma coisa, porque você me contava que ele era a sua o seu único suporte, você dependia dele, ele era aquilo que você tinha de um centro da sua vida, porque antes de casar, você casou muito nova, né, você me falou, e aí antes de casar você dependia da sua mãe, da sua família, então você tinha ali tudo, ela que resolvia. Depois você casou, só mudou de endereço, não é? Aí passou para o marido, era o marido que tudo resolvia, então você tinha aquela dependência. E como foi você se ver, de repente, tendo que resolver tudo sozinha e tendo que saber qual é o próximo passo? Eu não sabia qual era o próximo passo, né? Me pegou totalmente desprevenida, mexeu totalmente com o meu alicerce, como se eu não sentisse mais o chão embaixo dos meus pés. Então, acredito que muita gente sente isso, né? Quando perde algum ente querido. E ele era para mim uma segurança que eu tinha. Qualquer situação que eu tivesse na vida, da mínima coisa até o que fosse maior, ele resolvia. Era só fazer uma ligação e só... Então, eu sempre contava com essa pessoa, né? E do nada, de repente, eu tive que me ver sozinha numa situação, numa cidade estranha, sem a família por perto, né? Daí eu e minha filha... Sem tinha uma saber, filha também, uma né? filha. De quantos anos ela tinha na época? Ela estava com 6 anos. 6 anos na época. Então ainda mais ela. Agora, você além de cuidar de você tinha que cuidar da sua filha. Eu fiquei totalmente perdida. Totalmente, sem saber o que eu ia fazer. Então, foi quando eu comecei a clamar a Deus e pedir a Ele um escape, uma solução, porque Deus, eu sempre orei, né? E pedi a Deus que me ajudasse. E Ele... Dessa vez, assim, de uma forma extraordinária, ele esteve presente na minha vida, me sustentando. Eu digo que Deus me sustentou em todos os momentos, sabe? Eu senti que era Deus. Eu senti Ele me segurando no colo o tempo todo. Não tem outro nome a não ser Deus. Porque você estava vivendo ali esse dia após dia, né? Hoje, você olhar para trás, você consegue ver que você superou. Mas você viver o dia após o outro, não é? Tem o dia do acontecimento, e aí depois tem o outro dia, o outro, uma semana, um mês, e aí cada dia é uma luta que tem que vencer, não é, Bianca? Cada dia uma luta,
cada dia uma situação diferente, de você olhar para o lado e não ter mais a pessoa, e você não poder mais ligar, não poder mandar uma mensagem. E realmente você saber que é você por você e Deus que vai na frente de tudo. Eu digo que é uma total dependência de Deus. É, de fato, uma situação onde você depende totalmente de Deus. Eu não sabia o que fazer da vida. Mas Deus, Ele foi encaminhando tudo. Dia após dia, como a Sara disse, Ele foi preparando tudo. Por isso que eu digo que Ele me sustentou no colo dEle por todo esse tempo. Até hoje tem me sustentado. E eu sei que eu tive uma experiência com Deus. Porque eu sei que foi Ele que me sustentou o tempo todo, me fortaleceu. No começo não foi fácil, eu pedia que Deus me fortalecesse, me ajudasse, né? Tem aquelas partes que você chora toda noite. Você passou por aquela fase assim de se revoltar com Deus? Você teve esse momento de você achar assim que não era justo, que Deus eu não poderia passar por isso? Porque essa revolta que muitas pessoas às vezes não entendem os porquês de Deus e acabam se revoltando. Você teve isso? Eu não fiquei revoltada. Eu ficava me perguntando o porquê. Por que foi comigo? O porquê que aconteceu aquilo? Isso eu me perguntava muito. E isso foi, acho que através disso que eu me curei. Porque eu comecei a me perguntar mais por quê. E Deus começou a falar comigo que não tinha porquê. Não tinha como a obra discutir com o Criador o porquê que Ele fez aquilo. Então, assim, eu me lembrei de quando eu entreguei minha vida para Deus e falei para Deus fazer a vontade dEle. E Deus fez a vontade dEle, não como eu imaginava, mas aconteceu. E eu comecei a entender, aceitar que aquela era a vontade de Deus para minha vida. E que Ele decidiu assim. Ele criou a obra e Ele tem o direito de fazer como Ele bem entender, né? Às vezes não é como a gente quer, como a gente planeja, mas é como Ele quer. Então isso foi fazendo eu me curar da situação, porque eu vi, eu não tenho que questionar. Como que o barro vai questionar com o oleiro o porquê que o oleiro fez daquela forma? Aí eu comecei a entender. Não é questão de... Se eu disser para a senhora assim que eu falo, hoje eu entendo o porquê. Não, mas não é questão de entender, é questão de aceitar. Quando eu comecei a aceitar que aquilo era o que Deus queria, que nada acontece sem a permissão dEle e que Ele permitiu daquele jeito, eu comecei a me curar. Foi quando Deus começou a tratar meu coração com bálsamo dEle, sabe? Aquela dor que eu estava sentindo, imensa, que eu achava que não ia passar nunca. Parece que não vai passar nunca, não. Né? Eu tinha a sensação que eu ia viver com aquela dor pro resto da minha vida. Eu tinha a sensação que tudo ia ser só dor pro resto da vida, né? No começo só chorava, eu não conseguia dormir, quando eu dormia eu acordava, eu começava a chorar já assim que eu acordava. E pensando, meu Deus, e agora? Eu vou viver com essa dor pro resto da vida. E daí foi quando Deus começou a operar em mim, fazendo eu aceitar a situação. Quando eu comecei a aceitar que era daquele jeito que tinha que ser, que não ia acontecer nada na minha vida se Deus não permitisse e que algum propósito Ele tinha em cima disso. Então eu comecei a me curar. Foi quando meu coração parou de doer, aquela dor começou a ir embora e eu comecei... Começou a ficar mais leve a vida. Mais leve. Eu comecei a ver que realmente tinha perspectiva, tinha um futuro, que Deus podia mudar toda a história, que a obra da segunda casa poderia ser melhor que a primeira, como diz na palavra de Deus, e que Deus podia sim restituir tudo. Eu comecei a acreditar nisso, e acreditar que aquela era a vontade dEle e que eu não tinha que questionar o porquê. A gente não tem que questionar o porquê, simplesmente aceitar que é daquela forma e pronto, e seguir. E eu comecei a sentir o bálsamo de Deus na minha vida. E hoje, você consegue dizer que você superou, como você disse, que você foi curada, que hoje você entende, que você aceitou? Hoje você consegue entender que Deus ele é soberano, que Ele tem o controle de tudo, e hoje você consegue compreender e essa dor definitivamente saiu e você consegue levar de uma forma mais leve a sua vida, né? Consigo, totalmente. Eu sinto que realmente eu estou 100% curada, não dói mais, sabe? Fica a cicatriz, né? Claro. Que não tem como não ficar, mas é só uma cicatriz. Não, ela só não uma dói. marca. Só uma marca. Mas não dói mais. Não dói mais. Eu sei que eu fui totalmente curada.
E foi o Espírito Santo que me curou de toda a dor que eu senti, de todo o desespero que eu passei, na situação que eu me vi totalmente sem saber o que fazer. Mas Deus foi dando direção a cada dia. Foi extraordinário o que Ele fez na minha vida. Então, a pessoa que está nos assistindo agora, o que você pode dizer para ela é que ela também pode superar, pode vencer, e que toda essa dor que às vezes ela pode também estar sentindo agora, ou pela perca de um familiar, como você passou, ou também por um divórcio, por uma situação que ela se vê sem chão, como você um dia se viu. Você pode dizer que ela também vai conseguir superar e que isso vai passar, Bianca? Posso, com certeza. É só buscar Deus e pedir a Deus que acalente o coração, que acalme, que traga o refrigério para a alma, que Deus ele realmente tem a solução para tudo. Não existe nada que Deus não possa resolver, não existe dor que Deus não possa curar, não existe. Realmente doeu muito, a minha alma sentiu realmente a dor, o que é a dor da alma. Mas assim, eu posso dizer que Deus ele tem o poder de restaurar qualquer dor, né? Que é a dor, a pior dor que existe é a da alma. Então Deus ele tem poder para restaurar, para restituir, fazer tudo novo. Então, assim, hoje eu estou totalmente curada. Eu posso falar e não sinto dor mais, a dor que eu sentia antes. Eu pude sentir que Deus tocou realmente na minha vida e fez tudo novo, assim, dentro de mim, sabe? Dentro de mim, tudo. De dentro para fora. De dentro para fora. Hoje está totalmente transformado dentro de mim. Já não dói mais, né? Tem a saudade? Tem, mas não dói. É uma saudade que não dói. É uma lembrança, uma recordação. Isso. Mas que já não machuca mais. Não machuca. E eu posso dizer para quem estiver passando pela mesma situação que para tudo tem jeito. Deus ele é poderoso, ele faz de uma forma assim que inimaginável, sabe? Ele faz uma coisa que você imagina, não tem mais perspectiva, não tem mais jeito. Tem. Posso dizer que tem. E que Deus cura e que toda dor desaparece. É coisa realmente de Deus. Só Ele explica, né? Só Ele explica. Bianca, foi muito bom te receber aqui. Foi muito prazeroso saber de você, realmente essa superação que você viveu e poder levar para tantas pessoas que nos assistem que existe sim uma mudança, uma vida após uma perca, após uma decepção, após uma frustração. Você pode se levantar, pode se reerguer e com Deus você pode vencer qualquer que seja a situação que você esteja vivendo. Obrigada, Deus abençoe a sua vida, parabéns aí pela sua superação e que viva cada dia mais feliz em nome de Jesus. Amém, eu que agradeço, pastora.